que é uma oração bastante universal, no sentido védico, né? Fácil, né? Vamos fazer a tradução, tá? Como nós começamos com essa oração, aí o pastor Bruno, ele também quis terminar com a oração seguindo de um Pai Nosso, não é isso? E aí todos fizeram como? A gente falava uma frase e as pessoas repetiam para criarmos um coral. Asatuma Sadgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Nityorma Amritam Gamaya Shanti, Shanti, Shanti. Ó Espírito Supremo, o real conduza-nos ao real, das trevas guia-nos à luz, e da morte guia-nos à imortalidade. Paz, haja paz em nosso ambiente, haja paz entre nós e haja paz em nossos corações. Então, nós hoje vamos iniciar pelas perguntas que foram feitas na semana passada. Então, uma das perguntas é uma pergunta bastante abrangente, né? Pode apresentar uma cronologia da história do hinduísmo? Podemos. Não é algo simples, é algo muito difícil. Principalmente a cronologia mais antiga, né, do hinduísmo, porque é muito difícil você conseguir posicionar em momentos históricos determinados eventos. Não é tão simples assim, mas há uma série de pesquisadores que vão por diversos caminhos. Uns vão até pela genética, pelo estudo genético, outros vão por estudos de posições de astros segundo eventos que estão nas escrituras, nas histórias, e então isso deve ter acontecido. Então, mas é algo muito nebuloso. Porém, há como nós posicionarmos um evento em relação ao outro. É difícil posicionar no momento histórico. Se consegue, mas como falei, é nebuloso. Então vamos lá. Então, primeiro foi essa. Pode apresentar uma cronologia da história do hinduísmo? Depois, por que há tantos deuses no hinduísmo? Pode falar sobre as deusas indianas? Quem me fez as perguntas, vê se eu traduzir certo. Tá? Sobre Buda, o budismo? Pode falar sobre os santos e profetas? E aí perguntaram se Yogananda, da Self-Realization, porque esses nomes, Ananda, Yogananda, tem um monte. Na Índia é cheio deles. Então, o Yogananda, da Self-Realization, representa a corrente mais atual do hinduísmo, não sei se traduzir certo. E hoje chegou-nos uma outra pergunta sobre o sistema de castas. Vamos tentar responder a todas. Então, cronologia do hinduísmo. Vamos lá. A gente vai pegar desde... Eu dividi
em 4 períodos, 5 períodos, começando desde a pré-história até o momento atual. O nome dos períodos não existe. Eu coloquei esse nome, tá? A única coisa que existe é a pré-história. O resto eu tentei nomear para podermos falar sobre o assunto. Então, alguns estudiosos que vão pelo estudo da astronomia posicionam a época do Príncipe Rama em 5114 antes da era cristã. Tá? Outros, porém, colocam ele mais aqui para o início do período védico. Está vendo aqui, ó, Rama? Tá? Eles colocam ele mais para o início do período védico. Você está com aquela... Não, tudo bem. Do período védico. 4000 antes da corrente era, nós tivemos a domesticação dos cavalos na Eurásia. Meu Deus do céu, o que tem a ver cavalo com essa coisa? Tem a ver. Então, os cavalos começaram a ser domesticados na Eurásia nessa época aqui. E os fundadores do pensamento védico, que seriam os arianos, eles adoravam cavalos e já utilizavam cavalos. Tá? Então isso é importante, porque nós vamos ver que em um determinado momento, uma grande civilização aqui, ó, as comunidades Harappa e Mohenjo-Daro eram civilizações perfeitas, com construções perfeitas, com urbanismo. Eu soube até que as privadas dos banheiros das casas deles tinha descarga. Coisa que ia acontecer muito tempo depois. Né? Em 2000, no ano 2000, mais ou menos, foi descoberta mais de 1000 cidades, além de Harappa e Mohenjo-Daro. Então, mais cidades aí. Então, foi um florescimento de arquitetura e tudo lá. Porém, este povo dessa cidade não nos deixou quase nada inscrito. O pouco que se tem de escrita deles não se conseguiu até hoje decifrar. Mas foi uma grande civilização pelas construções que eles deixaram. Tudo na Índia? Tudo na Índia. Tudo na Índia. Tudo que a gente está falando aqui refere-se à Índia mesmo. Né? Bom, então lá tivemos a domesticação dos cavalos, início da civilização do vale do rio Indus, né? Que mais ao ocidente a gente tem o rio Indus, mais ao oriente a gente tem o rio Ganges. Né? E ali mais ou menos no meio, onde essa civilização aqui se constituiu, nós temos o rio Sarasvati, que foi um rio que hoje não existe mais. Tá? Esse rio já subiu no mar. Então, eles conseguiram posicionar Krishna mais ou menos nessa época aqui, 3067 anos antes da corrente era. Né? E a guerra de Mahabharata, que foi um grande épico, onde essa guerra originou um dos livros mais sagrados do hinduísmo e um dos livros também mais pesquisados no Ocidente, que é o Bhagavad Gita. Traduzindo isso literalmente ficaria a canção do Senhor. Então, mais ou menos por volta de 3000 antes da era corrente, né, nós tivemos as migrações para fora da Eurásia. Né? Uma ramificação se moveu para a Europa, outra ramificação se moveu
para a direção da Ásia, né? E ambas já eram familiares a carros puxados por cavalos e com rodas raiadas. Dessas civilizações, uma parte dessa migração, uma parte foi em direção à Índia e a outra parte foi em direção ao Irã. A parte que foi para o Irã deu origem a crenças monoteístas dentro do Irã. E a parte que migrou para a Índia deu origem a crenças politeístas dentro da Índia. Ok, esses arianos também, né, eles vão chegar, aqui eu estou descrevendo um pouco mais, mas eles chegam ao território indiano mesmo e se fixam lá um pouco mais adiante. Então essas civilizações aqui, Harappa e Mohenjo-Daro, num determinado momento, elas perecem em função de quê? De uma crise climática. O rio Sarasvati seca, tem uma seca de 14 anos de seca, eles não têm mais água e têm que seguir em direção ao Oriente. O Sarasvati agora está reaparecendo. Agora. Coincidentemente, parece que a história realmente é cíclica, né? Tudo vai voltando. Então é isso. Com esses arianos que teriam vindo, né, da África originalmente, né, caminhando mais para o Oriente, para a Ásia, como eu falei, Irã e Índia, particularmente, inicia-se um período védico. Povos e mais povos já existiam na Índia nessa época. Os colonizadores ingleses, para aplicarem aquela prática e técnica do dividir para conquistar, durante muitos anos, imporam ao Ocidente, ou venderam para o Ocidente, a ideia de que esses arianos, eles teriam escravizado os povos mais aborígenes da Índia, etc. Mas se comprova que isso não tem fundamento algum. Muito pelo contrário, o que acontece é um grande sincretismo. Até porque, se nós estudarmos o que é o hinduísmo hoje, nós vamos ver que ele é muito sincrético. E só pode haver sincretismo onde há algum nível de liberdade. Se há uma imposição, você mata as demais crenças, não consegue sincretizar. Mas o hinduísmo foi além, ele não só sincretizou, ele sintetizou muita coisa, ele uniu, fez uma amálgama mesmo de diversas crenças em torno de uma descoberta primária, que é a descoberta do nosso ser essencial, da nossa essência divina, do Brahman, tanto externo quanto Atman interno. Então aqui tivemos a seca. Depois disso, os arianos já estavam fixados, assentados no território indiano. De lá nós temos o Rig Veda, a prosa Samhita, que é a parte do Rig Veda. O Rig Veda é o texto principal, mais antigo dos arianos. Texto esse que dá unidade ao corpo do hinduísmo. Os Vedas dão essa unidade. O que é chamado hinduísmo hoje deve-se à aceitação da autoridade destes Vedas em termos religiosos, em termos espirituais,
Então é como se o Veda fosse uma linha base e as diversas crenças fossem variações em cima dessa linha base dos Vedas. Mas o que é ortodoxia hindu é isso, eles acreditam e dão o valor de autoridade a essa linha base. Bom, aí nós temos uma série de outros eventos, né? Algo muito importante é esse período aqui, ó, o início do período xamânico. Porque o hinduísmo tem essa visão cíclica e a gente percebe que a história é cíclica. O Luiz Antônio lembrou ali, poxa, agora está acontecendo isso de novo. Sim. O que acontece? Muitos brahmins, que eram os representantes da espiritualidade indiana, dos arianos na época, eles começaram a ter poder. E ao mesmo tempo, o poder também se degrada. Se degradaram a determinado ponto. E aí nós tivemos um movimento que se chama movimento xamânico. Esse movimento xamânico, nós tivemos uma série de eremitas que admitiam sim as verdades védicas, porém não admitiam o poder exercido pelos brahmins. Então eles foram para dentro das florestas, criaram um monasticismo, ou seja, os monges que iam propagar a mensagem espiritual para as pessoas comuns. Porque a mensagem espiritual aqui, védica, ela ficava no nível dos brahmins, no nível dos reis, dos donos de terra, né, dos grandes proprietários. E ela não atingia o povo comum. O atingimento do povo comum, assim, como o pensamento do hinduísmo chegou, foi graças a esse movimento aqui, que acontece 800 anos antes da Era Corrente, né? Nesse movimento é que a gente tem o Siddhartha Gautama, tá? Siddhartha Gautama, o Buda, aparece exatamente nessa época. Ele era um rei. Primeira coisa, ele era um rei. Então já estou respondendo aí uma pergunta que fizeram sobre Buda. Então Buda era um rei. Esse rei sentiu um chamado interior para abandonar o seu palácio. Como a mãe dele tinha morrido muito cedo e o pai o amava demais, o pai quis protegê-lo da morte, da tristeza, da depressão. Então o menino foi cercado de tudo que ele desejava ele tinha, né? Todos os tipos de ensinamentos, só não aprendeu nada sobre a vida. Então de repente todos adormecem no palácio, o Siddhartha sai, né, com um amigo, e ele começa a perguntar o que é isso. Isso é a doença. Mas doença? O que é doença? Ele explicou o que era doença. Isso vai acontecer comigo, com você? Certamente. Quem viver o suficiente vai adoecer. E o que é aquilo? Aí a morte. Alguém estava morto, ele não sabia que tinha isso. E por aí foi. Então ele descobriu que todos nós estávamos presos a essa roda que nos leva do nascimento à morte. Eu tenho que resolver essa questão. Não é possível que a vida seja só isso, não tem nenhum sentido. Então ele saiu, passou por uma série de treinamentos na floresta, exatamente com alguns sadhus, né? Eram sábios da floresta, eremitas que
praticavam muitas austeridades, e daí ele chega e descobre um outro tipo de caminho, que não era aquele caminho totalmente austero, que era um caminho que ele chama de caminho do meio, né? Porque se você também forçar a barra demais no instrumento, né? Quero afinar um instrumento, se eu forçar demais a corda, ela se rompe, se eu afrouxar demais, não tira som nenhum. Então ele descobriu que havia uma dosagem para tudo, né? Muito bem, então o Buda, ele se ilumina, ele tem o seu insight, a sua realização da sua divindade interior, e, imbuído desse espírito xamânico, ele forma uma comunidade de monges que vão pregar a sua mensagem para todos. Então ele não aceitava a questão de casta, que nós vamos ver como é que isso surgiu também, né? E ele foi muito popular com as pessoas mais humildes. Porém, rapidamente os brahmins perceberam que estavam perdendo terreno para o budismo e reagiram de imediato, né? E uma reação muito interessante foi a seguinte: poxa, nós precisamos levar essa espiritualidade, levar o nosso conhecimento para todos, para o povo em geral. E como é que eles levam? Através das histórias. Então aí é que nascem os Puranas, que são as diversas histórias das divindades, de deuses, de santos, né? E dos Puranas, apesar de não estar nos Puranas, mas poderia ser considerado também as histórias, né? Nós temos os grandes épicos, o Mahabharata e o Ramayana. São grandes épicos, são histórias fantásticas, assim, que te prendem de uma forma, você vai lendo, você entra naquela história, e muito humanas, e cada episódio daquele te traz também uma mensagem de superação, uma mensagem de para ampliar a consciência e saber lidar com determinadas situações normais da vida humana. Então, muito bem. Eu cometi um erro aqui, eu posicionei Shankara antes de Buda, mas na verdade ele vem depois de Buda. Shankara, ele realmente foi o agregador, compilador do pensamento védico na sua essência, na sua beleza e na sua racionalidade. Então, quando o pensamento budista encarou todo esse movimento, né, que os vedantistas já estavam fazendo, ele não ganhou muita repercussão no solo da Índia, mas foi florescer fora da Índia. Porque os Puranas, toda a própria ritualística do hinduísmo, que já falava muito ao coração do povo, ganhou o terreno, e realmente houve uma mudança muito forte no hinduísmo, digamos assim, né? Então, o que nós chamamos de hinduísmo, propriamente dito, nessa época com os Puranas. Quando os Puranas surge o hinduísmo na sua forma final, como nós conhecemos ele hoje. Então, por ali a gente vê o que eu chamei de período budista. O período budista, ele vai até mais ou menos essa época aqui, ó, do Ramayana, do Mahabharata e os Puranas escritos na forma final. Porque a gente aqui fala da tradição oral, né? Ele é passado de forma oral, através daquelas métricas, como nós vimos aqui, né? Aquela pequena oração no início, né? A métrica permitia que o
sentido não se perdesse, porque você tinha que colocar nas palavras exatas, senão você foge da métrica da poesia. Então mantinha, a verdade era mantida ali, né? O texto puro, na sua pureza, era mantida até o final. Bom, nos Vedas não existia o conceito de casta, existia o conceito de varna. E o conceito de varna é o seguinte: todos nós temos um perfil psicológico que nos inclina a determinadas funções na vida. Você vai ver que tem gente que tem tino comercial, o outro já é mais político, o outro já é mais religioso, introspectivo, filósofo, etc. Então, o que os vedantistas, os rishis, perceberam é que, naturalmente, na sociedade, tínhamos esses tipos, mas eram tipos muito mais psicológicos. Então, eu me enquadrava num determinado tipo, o outro no outro, mas não havia essa questão de imobilidade social. A imobilidade social, ela nasce um pouco mais adiante com o sistema Varna e Jat. Então, o que acontece? As pessoas começaram a dominar a habilidade. Eu domino uma habilidade, aquela habilidade me dá um pouco mais de poder, um pouco mais de dinheiro, né? Mais conforto. E aí, naquela época, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Eu vou passar aquela habilidade para quem? Meu filho. Naturalmente, eu ia passar a habilidade para o meu filho, eu ia deixar a lojinha para o meu filho. Isso era natural. Era uma forma de você manter o status da família. Só que essa prática ao longo de séculos, aquilo foi se enraizando, foi se cristalizando. E, ao mesmo tempo, não permitia uma certa mobilidade. Porque eu domino a arte de fazer pão, o outro é um ourives. Aí o filho do outro é ourives, aí de repente nasce um filho ali que quer ser padeiro. Não sei se eu ia aceitar com tanta facilidade, porque eu dominava o segredo de fazer pão, o outro o segredo de fazer joias e assim por diante. Então a gente tem que ter essa ideia. Né? Porém, esse sistema se torna pernicioso e desumano quando começa a haver o ideal de pureza. Doutrina da pureza. Aqui, ó, tá vendo? Perto já da época de Jesus. O que era isso? Alguns místicos perceberam que ele não pode, se ele tem esse objetivo, essa meta de desenvolver a espiritualidade, valores superiores, ampliar a sua cabeça, a sua mente, ele não podia se misturar com todo mundo. Não é verdade? A gente gostaria de encontrar o nosso sacerdote, o nosso pastor, o nosso guru no botequim, todo bêbado? Não. No botequim, sim. Não, bêbado, caindo, falando bobagem, né? Falando bobagem, etc. Entendeu? Nesse sentido. Então, as companhias, elas realmente influenciam a nossa mentalidade. Você se influencia pelas companhias. Tanto é que ninguém quer que seus filhos tenham uma má companhia. Só que essa ideia da má companhia também, com o passar do tempo, se tornou enraizada. E daí veio a ideia de impureza. O outro é impuro. Eu não posso tocar a mão daquela pessoa. Ele é impuro. De chegar a extremos de determinadas pessoas
eram, vamos supor, varredores, limpadores, né, que pegavam cadáveres de animais, restos, e tinham que se desfazer daquilo. Eles tinham que, quando chegavam no lugar, eles tinham que ir tocando um tamborzinho para anunciar que estavam chegando, e aí todo mundo saía de perto, tinham que ir varrendo o chão por onde passavam, e coisas assim, coisas dessa natureza, ou até piores. Então isso aí, sim, começa a nascer a ideia da casteização. Aí sim vem a ideia de castas. Então a ideia de casta é muito mais por essa época aqui do início da vida de Cristo. Essa época. Diz-se que, alguns dizem que Jesus teria sido bastante influenciado e teria ficado bastante impressionado com as ideias budistas, principalmente a questão do monasticismo, dos monges, da criação da igreja, porque no judaísmo não tinha essa história da igreja, era templo como é o hinduísmo, né? Não tinha essa ideia da igreja, daquela comunidade, né? E que o monge, o sacerdote, estaria ali cuidando daquelas pessoas, divulgando, passando a mensagem. Um monge que seria uma pessoa casta, dedicada exclusivamente à espiritualidade, e por aí vai. Diz que ele teria se influenciado um pouco pelo pensamento budista nessa época dos 12 aos 30, né? Foi a época nebulosa, onde a gente não conhece a história de Jesus. Diz isso. E por aí vamos. Então, o pensamento budista, ele foi uma grande frente contrária ao sistema de castas. Porque o Buda, grande sucesso dele, qual era? Porque ele era um príncipe. Ele era um rei. Porque é muito fácil eu sou um mendigo e dizer assim, não, isso aí está errado. Mas eu já estou naquela situação. Ele não. Ele poderia ser um rei, ter o mundo aos pés dele, e renunciou a tudo. Então ele veio muito poderoso, ele veio muito rico e abriu mão de tudo isso. E ainda disse, não, a espiritualidade é para todos. Não há casta para quem está na espiritualidade. Esse pensamento é contrário ao pensamento védico? Não, porque no pensamento védico também não existe casta. Casterização vem nessa época aqui. Tá? E aí começaram a ter os casamentos. Você só pode casar com alguém da sua própria casta. Se a sua esposa não tiver filho ou morrer, você pode se casar agora com uma esposa de uma outra casta mais inferior. Se essa não tiver filhos ou morrer, você pode casar, e assim, sucessivamente. Começa muito depois. Porque até os Vedas dizem que todos nós nascemos como Shudras, servidores. A partir do momento que temos o conhecimento da espiritualidade, nós nos tornamos Brahmins, é a casta superior. Casta agora, né? Naquela época, o Varna superior, Brahmin. Então, a nossa natureza pode mudar a partir do momento em que nós adquirimos cultura, a partir do momento que nós adquirimos a prática espiritual. Então, isso é a essência do hinduísmo. Por isso a nossa palestra tem esse nome, no coração do hinduísmo. Temos que ir ao coração. No coração do hinduísmo. Então, vamos lá. É grande, né? São 5.000 anos de resumo aqui, é bem exato. A gente está controlando o meu tempo, senão eu vou falando aqui. Bom, esse é um aspecto importante, né? Então, olha aqui, tá vendo? Fugiu. Nós temos aqui né? Então vem o final do
período xamânico. Alexandre o Grande já entra na Índia no período budista. O pensamento budista, o pensamento xamânico, está fervilhando na Índia. Né? Então vem Jesus, doutrina da pureza, né? O budismo em alta, Ramayana, Mahabharata, os Puranas na sua forma escrita, já super bem elaborados, final, né? Os cristãos lá de São Tomé, chegando nessa época aqui, bem antes a gente teve os judeus aqui de Coxi, olha lá, 562 antes da Era Corrente, São Tomé, a gente teve aqui 50 e pouco, 80, por aí. Né? Esse aqui por quê? Foi a destruição, né, do templo dos judeus. Eles não tinham para onde ir, foram para a Índia, foram muito bem recebidos e ninguém pediu a eles, abandone sua fé. Não, toma essa terra, fique contigo, faça o que quiser, sejam felizes aí. Foi assim que eles foram recebidos pelos indianos. Entendeu? E por isso que São Tomé também foi para lá, para o mesmo lugar onde esses judeus tinham ido há muitos anos atrás, séculos. Né? Então, aí aqui vem um tal de Manusmriti, que dizem que é um código de conduta dos indianos, mas ele é muito mais um código de conduta para brahmins e políticos e reis. Muito pouco se tem de dica ali para os outros varnas, né? Seriam os negociantes, produtores e os operários normais, o trabalhador comum. Tá? Então, Manusmriti. E o Bhagavad Gita surge na sua forma corrente também nessa época. É recente, tá vendo? Não é tão distante, não? Na forma escrita, corrente escrita. Tá? Aí tivemos aqui, ó, Shankaracharya, que é de quem eu tinha falado. Esse foi um grande revolucionário no sentido de trazer uma consolidação ao pensamento do hinduísmo, como eu falei. O ápice da época Bhakta, da época devocional, da prática de amar a Deus, veio também nessa época aqui, junto, bem perto de Shankara. A esquematização dos sistemas de filosofia, porque o hinduísmo tem diversas formas de ver e olhar para a realidade, todas elas não são meramente teóricas, elas têm que servir para alguma coisa, para algum propósito, o propósito de você ampliar a sua mente. Então, yoga é um sistema de filosofia, uma forma de ver, uma forma dualista de ver, mas que trabalha as forças internas do corpo. Aí nós vamos ter Vedanta em seus diversos aspectos, desde o Advaita, que é o aspecto que fala assim, isso tudo aqui é irreal. Mas como assim é irreal? É irreal no sentido de que é impermanente. Tudo é impermanente. Só Deus é real. Quem conhece Santa Teresa d'Ávila, naquela musiquinha, naquele poema dela, né? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem tem a Deus, nada falta, só Deus basta, só Deus basta. Esse é exatamente o conceito de Advaita. E de Bhakti também, em certo sentido. Só que o Bhakti, o devocional, acha que ele precisa acreditar que isso aqui é real. Eu preciso acreditar que a flor que eu coloco aqui no altar, ela tem sentido para Deus. Para o Gyani, esse vedantista Advaita, não dualista, que não acredita em dualidade, para ele nada disso faz sentido. Mas ele está em adoração no seu interior. Só que ele nega o valor das coisas externas. Seguindo adiante, então tem sistemas de
filosofia, várias maneiras de encarar. Então tem a lógica, tem várias maneiras de você se aproximar da verdade. Por onde eu vou me aproximar da verdade? Por onde o meu coração está pedindo. Se o meu coração pedir, você tem que ser devocional, porque você gosta do teu espírito devocional, vou por aquele caminho, ou por outro. Se eu sou racional, por outro caminho, e assim por diante. E aí temos então a invasão muçulmana, que alguns não gostam de que se fale invasão islâmica, mas que se fale em alguma coisa como se fosse árabe ou mongol, né? Mas foi uma invasão que ocorreu na Índia. Depois dessa invasão, nós temos também um texto aqui bastante clássico de Hatha Yoga. O Hatha Yoga já surgiu lá atrás, né? Mas esse texto moderno vem nessa época aqui, 1300 da Era Corrente. Tá? Logo depois, colonização britânica, formação da lei hindu. Então, aí nesse momento é que se cria realmente a lei hindu, que não era manuscrito. Olha, o budismo está com toda a força à frente, entrando na Europa, tá? Seduzindo os rebanhos da Europa. O budismo está lá, forte, firme e forte. E o europeu britânico, no caso, precisava dar uma segurada nos budistas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a falar do Manusmriti como se fosse um código de conduta real indiana, botaram força naquilo ali, publicaram vários livros, não sei o quê, e difundiram que no Código de Manu, porque ele fala da importância da vida, da importância das 4 metas da vida que nós falamos na semana passada, resumindo rapidamente, vamos lá. Dharma, que é a retidão, os valores éticos, a força que nos leva ao progresso. Dharma, Artha, a riqueza e o compartilhamento da riqueza, da prosperidade. Depois vem Kama, a satisfação. Nós precisamos ter satisfação na vida, nossos desejos precisam ser realizados. Depois vem moksha. Também eu tenho que saber dar tchau para tudo isso. Libertação. Tá? Então, os britânicos viram, poxa, esse pensamento hindu é um pensamento que está muito alinhado com a vida. Ao passo que o pensamento budista é, vou abandonar tudo, isso não faz sentido nenhum, vou praticar a minha meditação e sumir desse mundo. Isso estava seduzindo os jovens na Europa. Então eles vêm com esse novo pensamento, combate o budismo. O budismo tem uma certa, refreia-se um pouco, porém ele ressuscita de novo na época mais ou menos da independência da Índia. Por quê? Por causa da questão das castas. Então, a independência da Índia, aí sim, é que se coloca um ponto final nessa história de castas, ponto final, pelo menos no sentido teórico, porque passa a ser proibido. E nessa época, muitas pessoas queimaram o Código de Manu. O Código de Manu foi queimado, porque o budismo, sim, era algo bacana, era algo puro, bom de ser praticado, porque respeitava a todos. E o hinduísmo era um lixo. Assim, alguns pensavam, certo? Meu amigo Shankar-Deep, ele é indiano, então ele está aqui para não me deixar mentir. Está lá no fundo só. Tá ok? Então, gente, é o que eu posso falar. Importante é que nos tempos atuais temos aí Sri Ramakrishna, que traz a ideia de harmonia das religiões.
todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a sinceridade de quem está pisando e trilhando aquele caminho. Isso ele falou. Nenhum relógio da hora errada, todo mundo tem relógio, então todo mundo tem hora certa. Até o relógio parado 2 vezes ao dia está certo, né? 11 horas, está lá parado. Quando der 11 horas ele está certo. Amanhã também. Então o Shiva Krishna tem uma função muito importante e eu queria ler rapidamente o texto. Beleza? Depois você... Não, vamos depois. Podemos ir para o próximo. Muitos deuses. No hinduísmo tem muitos deuses. Tem? Não tem? Tem, respondeu Siri. O Google se metendo na parte. Ele sabe. Então, olha só. A malha social das antigas crenças da Índia. Não pode passar todos. Eu ia passar um de um em um. Então, olha só. Nós temos aí vários momentos da história composto, pastores nômades, agricultores assentados, tribos da floresta, ribeirinhos, refugiados e imigrantes. Parece que é hoje, né? Eremitas reclusos, eruditos e sacerdotes, colonos e serviçais, artífices, construtores, reis e guerreiros, políticos, artistas e bardos, viajantes. E é isso. Então, todo esse pessoal aqui estava morando lá, habitando, se relacionando com os outros, cada um com a sua maneira de ver o mundo, cada um com a sua crença, cada um com a sua ideia de Deus. E o hinduísmo, na verdade, através dos Vedas, ele passa aqui uma corrente única, unindo todos esses como se fosse um colar, uma guirlanda de flores, aceitando toda essa diversidade e não jogando para debaixo do tapete, ou expulsando, ou quebrando, ou destruindo, não, aceitando tudo, vamos com tudo. Sim, pessoa, o sábio hindu. Aí vamos adiante, pode correr. E aí as crianças, olha as crianças que tinham espírito das serpentes, aquele cara que vivia lá perto da serpente, não sei o que, divinizava a serpente, tem algum poder nesse bicho aí, né? Então o espírito da serpente, os deuses funcionais, os deuses funcionais, quer dizer, esse aqui é o chefe do céu, esse é o chefe do mar, aquele é o chefe da terra, aquele é o chefão do céu, mais o quê? Fogo, e vento, aí ele vai embora. Então, os espíritos perversos, os papapurushas, que nós chamamos de demônios, eles chamavam de asuras, né? Deuses tutelares das aldeias, o padroeiro daquela aldeia, né? Os músicos e dançarinos celestes, Gandharvas, e as dançarinas, as apsaras, lindas, bonitas, encantadoras, o espírito dos heróis, mártires, espíritos da fauna também, né? As almas dos mortos, dos ancestrais, os espíritos da flora. E isso aqui pode multiplicar aí à vontade. Eu peguei alguns. Tá? Novamente, os Vedas estão passando aqui uma linha. Todo mundo está fazendo parte da guirlanda do hinduísmo. Ninguém está fora. Todo mundo está dentro. Não? Então, o hinduísmo se baseia no único ser supremo, absoluto, é abstrato, Brahman, abstrato. Ele está além do espaço, do tempo e da causação. Espaço, tempo e causação nós chamamos Maya, poder ilusório, o poder de Deus que projeta realidades em cima de realidades. Né? Nós projetamos a nossa realidade, em cima da nossa realidade projetamos outra. Já repararam como nós
somos diferentes quando estamos com o filho, quando estamos com a esposa, quando estamos com o pastor. Somos diferentes. Não somos o mesmo, né? Porque a gente vai projetando outras realidades, novos relacionamentos, realidades. Então, ele é imanente e transcendente, está tanto dentro quanto fora. Lembra daquele texto que eu coloquei de Jesus, do apócrifo Evangelho de São Tomé. Eterno, puro, sem princípio e sem fim. Os mundos com os seres que os habitam são suas projeções, seu sonho. Então não tem uma ideia também de criação no hinduísmo. Tudo é projeção de Deus como um sonho. Toda noite nós criamos um mundo e todo dia quando acordamos, aquele mundo é destruído para novamente, na próxima noite, ele ressurgir. Né? Os sonhos estão na nossa mente. E se informa e também assume várias formas. Então Deus é tanto sem forma quanto assume várias formas. Não se pode colocar um limite para Deus. Então, ele faz o que ele tem que entender. On, essa símbolo aqui, é a sua primeira expressão. Expressão aonde? Na jurisdição do espaço-tempo causação, Maia. Né? A trindade hindu, quando esse Brahman Supremo está criando, projetando, ele se chama Brahma. Quando ele está preservando, mantendo, Vishnu. E quando ele está destruindo, chama-se Shiva. Mas esse processo, isso aqui é um processo, tudo é muito dinâmico, isso não é estático, como está aqui no quadro. Então, criação, preservação, destruição, está o tempo todo ocorrendo. A gente nascendo, a flor nascendo, a gente sendo preservado, né, se mantendo com a saúde, com a paz, e outros se destruindo. O tempo todo. Na criação, essa é a lei. Coisas estão sempre sendo criadas, preservadas e destruídas. Então, branco, destruída, transformada. Quando eu pego uma pilha destruída, está destruída mesmo. A gente gosta da linguagem mais romântica, transformação. Também. Podemos. A forma universal de Bhagavan. Tem outro termo para Deus. Quando esse Brahman está envolvido com a gente aqui, com os nossos problemas, né, a nossa devoção, com a nossa necessidade de libertação, né, ele se chama Bhagavan. Quando ele está lá mais distante, né, mais abstrato, se chama Ishvara, outro nome para ele. Então, olha só, no Bhagavad Gita, que é o livro principal da espiritualidade indiana, o Veda do tempo moderno, que traz uma mensagem prática para todos nós, Deus diz o seguinte, eu tive que fazer um resumozinho muito rápido. Tá? Eu sou o ser existente no coração de todos os seres. Sou o início, o meio e o fim de todos os seres. Não existe qualquer ser, seja móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Não existe fim para meus poderes divinos. Eu sou o risco do fraudulento. Estou fazendo uma fraude, estou correndo risco. Eu sou o risco do fraudulento. Sou o poder do poderoso. Eu sou a vitória. Eu sou o esforço. Eu sou a pureza do que é puro. E aí ele se mostra para o devoto dele. O devoto dele, Senhor, quão grande és tu. Mostre-me a tua forma universal. Mostra. Com inúmeras bocas e olhos, com inúmeras visões maravilhosas, inúmeros ornamentos celestiais, com inúmeras armas erguidas. Se o esplendor de 1000 sóis brilhasse ao mesmo tempo,
esta seria uma aproximação ainda opaca do esplendor do teu ser poderoso. No corpo do Deus dos deuses, Arjuna, que é um devoto dele, viu o universo inteiro repousando no uno, na unidade, com suas múltiplas divisões. Então, quando nós temos esse conhecimento, não podemos mais pensar no hinduísmo como politeísta. Ele não é politeísta, mas ele também não é monoteísta. Eu costumo fazer uma brincadeira, espero que não ofenda ninguém, mas eu vou dizer, o monoteísmo é um pouco monótono. Ele não é nem monoteísta e nem politeísta. Alguns filósofos o chamam de panpsiquista. É um único Deus, um único ser supremo e universal, uma única consciência que se manifesta através de diversas formas. Se nós quisermos compreender esta manifestação, nós ficaremos loucos, porque a nossa mente não é capaz de conceber Deus. Deus é infinito e ilimitado. Se ele for concebido pela mente humana, ele se tornou finito, se tornou limitado. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Arjuna, o devoto dele, falou: chega, eu não consigo acompanhar. Pare, volte a ser apenas o meu Deus, o meu querido amigo, Cristo. Porque eu não consigo, eu não suporto, a minha mente vai se romper. Eu não consigo. Foi isso. Então essa é a beleza do Deus que os rishis nos trazem. Então, dentro desse conceito, tudo é abraçado. Aquele camarada que está lá acreditando na cobrinha dele, não tem problema. É daí que você tem que começar. Você tem que começar da onde? Da onde você está. Então, o seu passo em direção a essa coisa tão sublime, grandiosa, é dali que vai começar, da onde você está. Eu sou um indígena. Ótimo. Seu Tupã está aqui também. Eu sou o seu Tupã. Porque na realidade isso não é prosa. Isso é. O que é? Vamos adiante. Obrigado por isso. Aí perguntaram, sim. Aí perguntaram sobre a deusa, e aí nós temos aí as formas pacíficas e terríveis de Deus. No hinduísmo também, sabiamente, os rishis aproveitam estas imagens para serem representações e importantes recursos para a meditação. Ok? Então, nós temos as formas benéficas das deusas. Aqui estão poucas, porque tem muito mais. No hinduísmo são vários. Então, por exemplo, Sarasvati é considerada a deusa da sabedoria. Então, quando alguém quer fazer um estudo, quando alguém quer estudar e aprender profundamente algum ensinamento, seja desde a matemática ou até a mística, não importa. Geralmente esse devoto se aproxima de Deus nessa forma de Sarasvati. E o hinduísmo não tem esse negócio de matriarcal e patriarcal. Todos têm também sua expressão. Você pode se aproximar de Deus como pai, você pode se aproximar como mãe. E como mãe, eu diria que tem algumas vantagens. Então é isso. Então se aproxima de Sarasvati e faz a sua adoração a Sarasvati, a deusa da sabedoria. Só que cada ornamento, cada peça dessa da iconografia tem um significado. Né? Então, o cisne representa aquele que consegue, de uma mistura de leite e água, extrair o essencial, o leite apenas. Então, você saber fazer a sua discriminação do que é bom e do que não é bom.
para você o que está sendo útil, o que não está sendo útil. E por aí vai. Tá? Então, cada elemento desse tem um significado que você, meditando sobre aquilo, você vai criar uma motivação para se conduzir na direção do sucesso do que você quer. Né? A deusa da fortuna, Sarasvati, Lakshmi, quando você quer se aproximar, né, de Deus para conseguir a fortuna, enriquecer, prosperidade, né, sucesso, né? Geralmente medita em Deus dessa forma. Quem de nós nunca fez um pedido a Deus? Né? Fizemos. E quando a gente faz, se você tiver um forte ícone para meditar, vai te auxiliar. E as formas terríveis. Vai adivinhar, mas como é que a forma terrível pode me ajudar? Pode. Porque se sua mente estiver muito densa, como eles chamam muito tamásica, se coisas ruins, pensamentos ruins, estiverem habitando a sua mente, ou o medo, o pavor de alguma coisa, uma doença, aí Deus assume a forma terrível. Por quê? Porque o horrível tem pavor da forma terrível de Deus. Uma forma de você colocar para correr. E também tem aqueles que não querem meditar de nenhuma forma. Nada disso me agrada. Bem-vindo. Aprendemos meditação de não forma. Então, o Deus e seu culto no hinduísmo assume diversas manifestações. Então você vai ter desde o culto no templo até o culto na sua casa, o culto no cantinho da sua casa onde você faz sua meditação, sua oração, aquele lugarzinho reservado, e o culto no seu próprio coração. Então, esse culto acontece em diversas esferas. E os cultos védicos eram cultos muito complicados, cultos que levavam dias, e tinha muito estudo para fazer aquele culto. Os cultos védicos de antigamente. Né? No hinduísmo mais moderno, na sua forma final, né? Esses cultos ainda existem? Existem, claro que existem. Mas nós, pessoas comuns, podemos fazer o culto da forma que nos for mais conveniente, mais adequada. O que importa, Deus está querendo saber, é do seu amor por Ele. Né? Então há uma história de que havia um sábio vegetariano e um açougueiro que também matava animais, e os dois adoravam a Deus. E quando eles estavam fazendo a sua adoração a Deus, né, surge uma pedra simbolizando o próprio Deus, com olhos, e destes olhos estava saindo muito sangue. Quando esse sábio se aproximou daquilo e viu, primeiro ele viu a pedra aparecer e falou: opa, que bacana, né? Isso é um milagre, é uma coisa muito forte. Mas quando ele viu os olhos sangrando, ele falou: isso não dá sorte. Virou as costas. Aí esse açougueiro, sabe o que ele fez? Ele pegou e arrancou o seu próprio olho e tapou. Entregou a Deus. Falou assim: você está sangrando nos olhos, toma o meu olho para você. Mas aí o outro olho começou a sangrar. E aí quando ele ia cortar o seu próprio olho para dar, então Deus apareceu e disse que não precisava daquilo e o abençoou. E perguntaram a Deus, isso aí é uma história, tá? Aí perguntaram a Deus, qual deles é mais o seu devoto predileto? É o segundo, porque ele tem amor verdadeiro, ele me ama. Então, a base do culto é o amor. É isso que é importante na visão mais moderna, é isso que importa. Não interessa muito, o
Júpiter está no ascendente, está chovendo, não está. É importante, se você gosta disso, é legal. Mas se você também não gosta, vai conseguir o mesmo efeito se tiver amor. Demônios. Né? Existe demônio no hinduísmo? Conceito de demônio? Nós podemos dizer o seguinte: existe como algo temporário, nunca como algo definitivo. Né? Em todas as grandes escrituras você vai ver que quando os demônios são destruídos pelas formas heróicas de Deus, de dentro deles sai a sua verdadeira forma, que é luminosa, que por algum motivo estava ali, sujeita e recolhida dentro de um modo de ser sem luz. Né? Então teve esse aqui é um ensinamento, né, para um irmão de Rama, né? Mas eles são demônios que precisam ser destruídos, perguntou o Lakshmana, que era o irmão do Rama. E aí o Vishvamitra, que era o mestre deles, falou o seguinte para eles: lembrem-se disso, estudantes de Vishvamitra, demônios são apenas humanos que recusamos entender e tolerar. Rejeitá-los como eles nos rejeitam é a Dharma. Não é ético, é contra a essência da espiritualidade. Disse o sábio. A jurisdição de Maya. Né? A Sri Saradadevi foi a divina esposa de Shri Ramakrishna, que é o grande apóstolo da harmonia das religiões. Ela viveu de 1853 a 1920 e deixou esses ensinamentos para nós. Olha, uma pessoa pode não ter parentes em lugar algum, mas o poder de Maya, Mahamaya, tão poderoso, pode fazê-lo manter um gato e, portanto, tornar-se apegado. É assim que ela joga. Então eu penso que sou desapegado, aí de repente acontece um bichinho, me apego a alguma coisa, minha mente volta para esse mundo de novo. E aí eu vou ter que arrumar leitinho para o gato, comidinha para o gato ficou doente. Olha a trabalheira, a sua mente agora já se preencheu disso. E depois ela fala o seguinte: que ilusão Mahamaya evocou. Aqui está este mundo infinito e tudo que alguém reivindica como sua posse será deixado para trás da morte. Todo o nosso orgulho termina num montinho de cinzas. Ainda assim, os homens não conseguem entender as verdades mais simples. No decorrer do tempo, não se sente nem mesmo a existência de Deus. Olha, depois da iluminação, vê-se que deuses e divindades são todos Maya. Porque toda forma, ela só existe no espaço, tempo e causação. Mas o Deus Supremo está além de espaço, tempo e causação. Então, espaço, tempo e causação é o limite das formas. Então, se tem forma, vai desaparecer um dia. E de novo vai reaparecer, porque estamos aqui dentro de um modelo cíclico de cosmologia. E aí ela deixa uma grande mensagem para todos nós. Se procuras a paz mental, não repares as faltas alheias. Corrige antes as tuas próprias faltas. Que ninguém seja estranho a ti. Aprenda a considerar a todo mundo como teu. O mundo todo é a tua família. O mundo é você mesmo. Essa é a mensagem essencial do egoísmo, do hinduísmo, para combater o nosso egoísmo. Para nós podermos ampliar as nossas mentes. ¿Qué? ¿Se está lembrando de qué? Terminamos às 15, para as 8.
Não, são Temos que três terminar as festas. oito, temos que terminar as oito. Então vamos fazer o seguinte, o assunto é muito vasto. Eu acho que eu consegui responder, acho que faltou alguma pergunta. Falei sobre as caixas, falei sobre o budismo, falei sobre os muitos deuses, falei sobre as deusas. Ah, o Yogananda. Então, o que acontece é o seguinte, o hinduísmo ele continua a todo vapor, produzindo muitíssimos santos, muitíssimos sábios. Né? Nós pertencemos à ordem Ramakrishna, assim, não estamos assim, autorizados a fazer um julgamento, assim, esse se representa ou não representa? Eu acho que é o seguinte, o sábio que te traz a paz, o sábio que te faz superar as questões da sua vida, que fazem você se levantar quando você cai, que fazem você sempre dar um passo adiante, que fazem você praticar isso aqui, que a gente viu lá atrás, a mensagem que a Sri nos dá. Se ele faz isso, ele representa realmente o hinduísmo na sua atualidade. Porque ele atualizou os conceitos do hinduísmo, ele atualizou a verdade do hinduísmo, ele está trabalhando com a essência do hinduísmo e fazendo você florescer, sua mente ir adiante. Então, assim, nós não podemos julgar, não é, mas temos critérios para saber se é ou se não é. E os critérios são simples, de trazer paz mental, você sentar perto de uma pessoa dessa, realmente você não sente dúvidas nenhuma, você se sente bem, se sente mais amplo, se sente amando. Então, qualquer um que consiga fazer esse fenômeno acontecer, representa a atualidade. O hinduísmo, desde o seu início, ele não tem um líder que o representa. Ele não tem um papa. Ele não tem um único pastor, um único sacerdote, um fundador. Ele não tem um fundador. Então, se ele não tem um fundador, também não vai ter um terminalizador. Então, não tem um afundador. É um afundador, não vai ter um afundador. Ele continua assim, entendeu? Então ninguém pode reclamar para si ser o representante máximo, não existe. Ele começou a ser representante máximo, vai morrer sem representante máximo, porque o hinduísmo fala do máximo dos máximos, né? Que é esse Brahmano supremo. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Eu peguei um texto, para a gente encerrar, que ele fala o seguinte: existe um modelo abraâmico de Deus. Existe um modelo abraâmico de Deus, que nasceu lá com Abraão. Lembra lá quando os arianos se dividiram? Não? Uns foram para o Irã e outros foram para a Índia. No modelo abraâmico, porque eles eram pastores, viviam no deserto, era um modelo muito mais rígido, de regras muito rígidas, um modelo onde tinha que haver a conversão e etc. E no modelo hindu, não. O que importava era a ampliação da sua mente. Né? E essa pessoa trazendo para os tempos modernos, ele diz o seguinte, que ironicamente, né, a direita do hinduísmo começou a adotar um pouco essa versão abraâmica. Né? Então, existem alguns extremistas dentro do hinduísmo que querem combater o cristão, que querem combater o muçulmano. Se você não pensar como ele, você está errado, você é considerado impuro, inadequado, etc, etc. É um movimento que parece que está
ganhando vulto na direita de uma forma mundial. E ele diz que aqui os esquerdistas também, que são na sua maioria ateus, também começam a pensar dessa maneira. Porque um Deus muito amplo, como é esse Brahman, ele está longe de ser subjugado pela sua vaidade e pela sua necessidade de poder. Então, nós temos que ter cuidado quando fazemos isso, quando a gente tenta destruir a fé do outro. Nós temos que ajudar o outro a crescer na sua fé, temos que ajudar o outro a ampliar as suas possibilidades, temos que ouvir, com ouvidos de ouvir o outro, aproximar os corações, né? E assim, nos maravilharmos com as diferenças. As diferenças estão aqui para nos maravilharmos. Um jardim florido, se todo dia fosse a mesma flor, se todo dia fosse a mesma cor, se todo dia fosse o mesmo aroma, isso é que eu chamo de monótono. É muito monótono. A mente tem que crescer. E o que nós estamos fazendo aqui, e agora, é exatamente isso. Né? O que é um movimento ecumênico? Nós temos que nos dar as mãos, apreciar nossas diferenças, caminharmos juntos, nos ajudarmos, né? Nos ajudarmos, auxiliarmos, fazer essa grande trajetória da mística em direção à nossa verdadeira essência. Eu acho que essa talvez seja a mais desafiadora e também a mais maravilhosa jornada que um ser humano pode empreender em sua vida. Nós não podemos deixar isso para trás. Essa é a nossa meta. Ok? Então eu gostaria de terminar. Pode? Um cântico. Pode ser? Nós vamos começar a cantar no hindi, mas vamos para o português. Rapidinho, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho da ideia, né? Daya karo
Bom, então, né, a gente teve esse final épico aqui, né? Na próxima vez o Pedro vai trazer o CD dele. E a gente está maravilhado aqui com esse momento que você passou com a gente. Realmente foi bastante inspirador. Eu vi ali que você até não comentou, conta tempo, né? Infelizmente esse tempo passa. Mas você botou ali na cronologia do hinduísmo, ali no cantinho, 2019, verdade. troca de ideias com a Igreja Cristã de Ipanema, né? Continua vivo. É isso. Lá no final. Tá aqui, troca de ideias com a Igreja Cristã de Ipanema. Que bom, assim, a gente fica até
sem graça, né? Porque a gente foi incluído na história de vocês. Da mesma forma, vocês fazem parte da nossa história agora, né? Esse momento, fechando o nosso ano, os nossos cursos, as nossas palestras. Semana que vem tem um lançamento do livro, mas assim, mais com essa cara de aula, né? Foi um fechamento com música, né? Era até para pedir música, como diz na TV, né? Foi fantástico, Pedro. Eu só tenho que agradecer muito. Acho que, diante disso, acho que ele merece mais uma salva de palmas. A gente espera um dia poder conhecer vocês lá também em São Teresa, ver vocês com as cores de vocês, o ambiente de vocês. Eu acho que vai ser uma troca de ida e volta bastante interessante. E eu destaco, né, que tem os livros ali que ele trouxe, para quem quiser se aprofundar no conhecimento dessa tradição tão rica, tão bonita. E, bom, para a gente encerrar esse nosso momento, eu acho que a gente podia fazer como fizemos na aula passada, né? Com aquela oração fundante, né? Tão importante no hinduísmo, e com o nosso Pai Nosso, integrando, né, esse ambiente tão pequeno, mas tão significativo, esses corações tão aquecidos, invocando o nome desse Deus que é para cima de todo nome de Deus. Então, peço que o Pedro nos conduza. Eu acho que a gente melhorou da semana passada para essa, né? Vamos dar as mãos, juntos vamos orar juntos, na mesma frequência, na mesma união, mesmo coração, a oração tradicional dos cristãos, né? Pai Nosso. Oremos juntos então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.